Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje eu vou comentar um pouquinho sobre as 7 leituras do mês de outubro. Outubro, assim como setembro, foi um mês caótico, então acabei não lendo tanto quanto eu gostaria, mas fiz leituras muito boas e hoje eu vou compartilhar com vocês. Lembrando que se você gostar de alguma das coisas que eu vou mostrar aqui ou de qualquer outra coisa que venda pela Amazon, o meu link tá aqui embaixo. Comprando por ele, vocês dão uma pequena comissão e não pagam nada mais por isso e me ajudam a investir no canal. Lembrando que o link da lojinha da Shopee também se encontra aqui embaixo. Lá vocês encontram livros de desapego, post-its, enfim, coisas que todos nós leitores adoramos. Vale a pena dar uma olhadinha por lá. E se o frete estiver muito caro, me chama no Insta que a gente pode combinar um outro tipo de envio, ok? Agora chega de enrolação e bora falar dos livros. O primeiro livro que eu li foi Heartstopper 4, de Mãos Dadas, da Alice Oseman. E, gente, vocês sabem, né, que eu sou apaixonada por essas HQs e toda vez que a Companhia das Letras lança uma nova pelo selo da Seguinte, eu corro pra ler porque eu sou apaixonada pelo Nick e pelo Charlie. Aqui nós temos os dois em uma situação em que eles não precisam mais se esconder na escola, eles já são assumidos, as pessoas já sabem que eles são um casal e eles estão felizes em relação a isso. Mas a gente tem um tema mais pesado aqui em relação a transtornos alimentares, em relação à saúde mental, que vai ser tratado de uma maneira muito bonita e muito responsável, sabe? Então, é um livro com uma pegada um pouco mais forte, um pouco mais pesada que os outros, que eram só amorzinho. Aqui a gente tem aquele aperto no peito por ver um dos nossos meninos passando por situações como essa. E a autora dá uma lição mesmo sobre a necessidade de se levar a saúde mental a sério, do apoio da família para se resolver questões de transtornos alimentares, questões de saúde mental, e sobre como é necessário se procurar profissionais, ainda que você tenha apoio, ainda que você tenha pessoas que te amam, porque os profissionais vão ser capazes de lidar da melhor maneira possível com essas situações. E só para constar, como eu sempre faço, aqui tem Este livro contém declarações de amor, cuidados com a saúde mental, apoio de amigos especiais, cachorros fofos e moletons roubados. Eu amei esse volume, mal posso esperar pelo próximo. E sério, essa daqui é uma das minhas HQs favoritas da vida e eu recomendo a leitura pra todo mundo. E a minha leitura seguinte foi o hypadíssimo do momento, A Hipótese do Amor, da Ellie Hazelwood. Eu vi muita gente falando super bem sobre esse livro e fiquei muito curiosa, afinal, né? Eu queria saber se realmente valia o hype. Cá entre nós, gente, vale todo o hype, porque esse livro é uma delícia de leitura. Aqui a gente tem a Olive, que é uma estudante de doutorado na Universidade de Stanford, e ela é uma das poucas mulheres que estão ali batalhando, né, nesse meio acadêmico, e ela tem uma amiga muito próxima. As duas foram as duas mulheres que entraram juntas, elas criaram um laço logo de cara, e essas duas amigas estão no impasse. A Olive ficou com o rapaz, nunca teve nenhum envolvimento com ele, na verdade não significou absolutamente nada pra ela, e essa amiga dela se apaixona por esse rapaz, mas ela não quer ficar com ele pra não estragar a amizade dela com a Olive. Acontece que a Olive não está nem aí pra esse relacionamento dela com esse rapaz, ela inclusive quer que a amiga seja feliz, só que nada faz com que isso entre na cabeça dessa amiga. O que a Olive vai fazer? Vai fingir que namora o Adam, que é um professor, não professor dela, mas um professor da universidade, para fazer com que essa amiga acredite e finalmente dê uma chance a esse outro rapaz. O problema? O Adam é um daqueles professores casca dura que todo mundo tem um ranço tremendo, e isso vai virar a vida da Olive de cabeça para baixo. E esse romance de mentira, ele começa com a Olive dando um beijo no Adam de uma forma totalmente inesperada, e ela acha que ele vai ficar furioso com ela, que nunca aceitaria algo assim, mas ele acaba aceitando, ela não sabe exatamente o porquê, mas os dois embarcam nesse namoro de mentira, que é um dos clichês que eu adoro, né, e que a gente sempre sabe aonde termina. E é um romance muito gostoso de acompanhar, porque a Olive, ela é uma personagem genial, com diálogos incríveis. O Adam é aquele cara durão, casca dura, que você demora um pouquinho pra entender quem é e o que ele realmente representa na história, mas os dois juntos são incríveis. É um romance assim que realmente conquista muito e que enreda muito o leitor. E além desse romance clichê fofo que a gente adora, o livro ainda traz questões sobre o machismo no ambiente acadêmico, que é um tema muito pertinente e que é tratado de uma maneira muito interessante nesse livro, sabe? E fora isso, ele ainda me lembrou um pouquinho aquele ambiente de The Big Bang Theory, aquele ambiente acadêmico assim que eu adorava assistir, então foi um quentinho a mais no coração. Gostei bastante da história, tô bem curiosa pelo próximo volume dessa série. E só que, como nem tudo são flores, tem um pequeno ponto aqui que me incomodou,
e que incomodou muita gente também, que é a famosa cena do preservativo. Se você já leu, você sabe o que é. Se você não leu ainda e vai ler, vai descobrir. Porque assim, ficou incoerente porque os dois são cientistas, gente. Eles não iriam falar aquela besteira naquela hora e da forma como foi. Pelo menos eu acredito que não. E isso foi uma coisa que me incomodou um pouco. Foi o único ponto que me incomodou no livro. Fora isso, foi só amor, foi só leitura gostosa, divertida, que me arrancou risadas e suspiros e, enfim, fiquei apaixonada por esse casal. E eu nem contei como leitura porque é um capítulo extra, né, que tem do livro disponível na Amazon de forma gratuita ali também, que é a visão do Adam sobre 2 capítulos específicos do livro em uma conferência. Quem leu também já vai entender a referência. E assim, gente, são basicamente muitos hots. E eu achei meio desnecessário, não fazia sentido pra mim ter esse capítulo extra. Muita gente amou, eu particularmente achei ok. Não me fez falta, não me faria falta se eu não tivesse lido, sabe? Enfim, amei esse livro, leiam, porque vale todo o hype. E a minha leitura seguinte foi A Última Livraria de Londres, da Madeline Martin. Eu já falei sobre esse livro aqui com vocês no canal, tem um vídeo específico sobre ele, vou deixar aqui em cima. Mas já adianto que é uma história sobre Segunda Guerra e sobre amor aos livros, que me encantou, que me emocionou, que, enfim, me ganhou por completo. E sim, apesar de ser um livro sobre guerra, um livro sobre resiliência, sobre o amor aos livros e sobre a forma como esses livros podem mudar a vida das pessoas, sabe? Então, se você quiser saber mais sobre esse livro, mais sobre o enredo dele, vai lá conferir o meu vídeo aqui nos cards. Mas já adianto, assim, é uma leitura incrível, apaixonante, que eu recomendo muito a todo mundo, que inclusive vai ser leitura do nosso clube do livro aqui de Barbacena. Então tô super feliz que ainda vou poder falar mais sobre esse livro por aqui. Logo depois foi a vez de fazer as minhas leituras temáticas de Halloween. Também tem um vídeo falando especificamente sobre elas, então não vou ficar entrando muito em detalhes, mas vou mostrar os livros pra vocês. A propósito, o vídeo tá aqui nos cards. A primeira foi Billy Summers, do Stephen King, porque todo ano agora no Halloween eu vou sim ler um livro do King, não só no Halloween, porque eu adoro King, mas com certeza nos Halloweens vamos ter King nesse canal. E aqui nós temos um matador de aluguel, que ele tem uma moral onde ele só mata pessoas ruins. Ele tá sendo contratado para um último trabalho, só que esse trabalho ele vai ter que ficar um tempo a mais na cidade, e a gente vai ver uma faceta diferente, né, desse assassino, a gente vai ver ele criando laços. E ele é um personagem muito interessante, porque ele é um personagem que mata pessoas, mas ainda assim ele consegue cativar o leitor. Ele tem uma vida marcada por muitas tragédias, ele tem um coração bom no fim das contas, é até meio estranho falar isso, mas tem. E é um personagem extremamente complexo, que vai trazendo muitas suas nuances através da história e através desse caso, que aparentemente do início é de uma forma, depois acaba se tornando de outra, e o livro ganha um tom totalmente diferente. E no meio deste livro aqui aparece uma outra personagem também bem complexa, bem interessante, que deixa a trama ainda mais interessante, traz ainda mais envolvimento pro nosso assassino, envolvimento do leitor com esses personagens. E foi um livro que me ganhou por completo, eu gostei muito, pra mim é um dos melhores finais do King, e eu acho que vale muito a pena a leitura. Não entrei muito em detalhes sobre a história, porque como eu já disse, tá no vídeo. Vai lá conferir pra saber um pouco mais sobre minhas impressões de leitura ao decorrer da obra. A minha leitura seguinte foi o Confissões do Crematório, da Caitlin Dought. Eu falei esse nome errado no vlog, é a primeira vez que eu falei, mas enfim. Que aqui nós temos uma mulher, é uma não ficção, ela foi trabalhar no crematório, e ela vai contar um pouco dessa experiência dela trabalhando nesse lugar e como este trabalho mudou muito a perspectiva dela em relação à morte. Então, assim, é um livro muito interessante, justamente por conta dessa perspectiva que ela nos apresenta. Ele vai trazer muito essa questão da morte como parte natural da vida, sabe? Quebra muito esse tabu relativo a falar de morte, a pensar em morte, sendo que a morte é a única certeza que nós temos na vida, né? Gostei bastante desse livro, recomendo demais. Não é uma leitura extremamente fluida, porque são temas mais complexos, você vai lendo, é uma não ficção, mas ainda assim é um livro muito interessante, que traz reflexões muito pertinentes e eu recomendo muito a quem tiver interesse em ler. E bem, finalizando as minhas leituras desse período de Halloween, eu peguei Psicose, do Robert Bloch. E sim, gente, como eu disse no vlog, eu não assisti o filme, eu não sabia nada sobre o livro e só conhecia aquela cena do chuveiro, que pra mim era no final do filme, mas aparentemente é no início, então assim, não sabia nada. Aqui nós temos Norman Bates, dono e administrador de um motel.
Ele tá ali meio que no ócio, porque esse motel já foi frequentado, mas atualmente, devido à construção de uma estrada, esse motel acabou ficando bem inabitado, assim, porque as pessoas que passavam ali na frente não passam mais. Eis que chega uma moça lá que cometeu um crime, que tá fugindo, e essa questão desta moça chegando neste motel vai movimentar toda a história. É um livro muito interessante, com personagens com umas nuances assim bem inesperadas. Eu confesso que eu descobri o plot final por conta de uma série brasileira, e eu não vou falar aqui qual série foi, porque seria um spoiler. Eu acho que muita gente ia adivinhar caso não conheça o livro, caso não conheça a história. Mas já adianto que tem personagens muito interessantes, muito intrigantes, com uma trama que prende do início ao fim. É um livro de rápida leitura e que realmente, assim, se tornou um favorito. Gostei bastante. E como os outros livros, pra saber mais, vocês vão lá no meu vlog conferir. Mas já adianto que foi um favorito 5 estrelas, que eu gostei muito da leitura e que eu acho que vale muito a pena dar uma chance. E pra finalizar o mês, gente, eu não podia deixar de colocar o quê? Um romance de época. Pois é, porque eu precisava ler um romance de época. Tava com saudade do meu gênero do coração. E acabei pegando este aqui, do Segredos da Duquesa, dos Excêntricos, é o volume 1, da série da Courtney Milan. E, gente, esse livro aqui é fantástico. A gente tem um romance de época com uma personagem que ela não é da nobreza, com um mocinho que ele é nobre e com um pano de fundo na Revolução Industrial. A gente tem aqui a Minnie no início, entrando numa biblioteca e se escondendo, e lá já está escondido o nosso Duque. E esse é o primeiro contato, assim, entre os dois. Ela é uma moça muito tímida, uma moça que evita multidões, ela tem uma certa fobia de multidões, que tem muito a ver com o passado dela. E o nosso Duque também tem um passado meio conturbado em relação à família. E esses dois personagens vão acabar tendo sua história cruzada por conta dessa cena na biblioteca e por conta de alguns folhetins incitando os trabalhadores a lutarem por seus direitos, que vão unir o destino desses dois. E é muito interessante porque é um livro que ele vai trazer essa questão social, ele vai trazer uma história baseada em fatos que ocorreram na era vitoriana, sobre... eu não vou poder falar sobre o que é, porque é o plot do livro, entendeu? Mas depois que vocês lerem o livro, vão procurar aqui no final que vai falar, né, na nota da autora, sobre essa questão. E é um romance muito interessante, com personagens muito inteligentes, com diálogos incríveis. Ele foge bem do clichê da época, assim, porque ele não se passa em salões de baile, ele se passa ali entre os trabalhadores lutando por seus direitos, entre os segredos que a duquesa, que a nossa futura duquesa, né, carrega, e o nosso duque também. E tem personagens secundários muito interessantes, até mesmo o antagonista da história é um personagem bem construído, e a nossa protagonista ela é genial, sério. Então, assim, eu acho que é o que eu posso falar sobre essa história sem dar spoiler pra ninguém. Mas já adianto que foi um romance de época que me ganhou por completo e que eu tô muito ansiosa pelo segundo volume, porque eu tenho certeza que vai ser uma série que vai me ganhar e que eu vou recomendar e panfletar muito por aqui. E bem, pessoal, esses foram os livros que eu li em outubro. Me contem aí embaixo se já leram alguns, se tem vontade de ler algum, ou se tem uma opinião diferente da minha, vamos conversar, ok? Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. E não deixe de me contar aí embaixo também sua melhor leitura de outubro. Um grande beijo e até o próximo vídeo.